Rogério, deixa eu dar a mão à palmatória e dizer que você e eu naturalizamos tanta questão da biodança, Rolando Touro, que fica meio que como se todo mundo estivesse entendendo. Então, como a gente deve ser visto dentro de 10 dias, quem que sabe 10 dias, 10 meses, 10 anos, e não se sabe onde, é, compartilha com quem for nos ouvir, for nos ver, é, a, a, o cerne de Rolando Touro. Eu sei que isso é uma formação de pelo menos 800 horas, mas busque facilitar, busque seduzir pessoas com a sua fala para Rolando Touro, para o método Rolando Touro. Rolando Touro foi um chileno, né? Ele já faleceu em 2010 e morou no Brasil muitos anos. Ele era antropólogo, era psicólogo, trabalhou em hospital psiquiátrico, e a partir desse trabalho no hospital psiquiátrico, ele começou a perceber, ele teve a intuição de levar a música para tentar trazer um pouco de humanidade para aquele espaço, né? Na década de 60, ou talvez até um pouquinho antes que ele começou isso, os hospitais psiquiátricos eram bem mais tristes do que são hoje. Então, ele tentou levar a música para esse espaço. Rolando era uma pessoa genial, então, ele levou músicas e viu que os delírios aumentaram. Então, uma pessoa normal, como eu, por exemplo, recuaria e não faria nunca mais nada. Mas, na genialidade dele, ele viu o quê? Que a música, então, tinha um efeito. Uhum. Naquele caso, o tipo de música usada teve um efeito que aumentou a desagregação. Mas o que ele pensou genialmente, como alguém que pensa diferente, acho que essa é a vantagem de você sair da caixa, de você estar para além das classificações, é você conseguir uma natureza de pensamento diferente. Ele pensou o quê? Ele falou, então, a música, de fato, como eu intuía, tem uma força. Só que eu usei uma música inadequada. Então, agora eu vou trazer outras músicas até achar a música adequada. E aí ele foi... Né? E aí, como é que é? Adequada à agregação, porque o que tinha levado era... Adequada nesse sentido de favorecer um processo reintegrador e não de favorecer um processo dissociativo. Então, ele foi trazendo outras músicas e aí ele foi percebendo e ele começa, então, a fazer um catálogo e um estudo inicial. A partir daí, ele vai desenhando todo esse processo da biodança, percebendo essa característica da música que ele chamou de música orgânica, que é uma música que tem ritmos mais semelhantes, tudo em nós é vibração, né? Tudo no universo é vibração, a música também. Então, a música tem uma determinada vibração, e essas músicas que têm uma vibração mais orgânica, elas atuam no organismo com esse sentido de lembrar ao organismo os processos de harmonia. O outro caminho que ele percebeu, então, a música, que é uma linguagem universal, anterior à palavra, inclusive, é uma linguagem primitiva, né? Ela é anterior à palavra. No nosso processo evolutivo, nós descobrimos a música primeiro, tá? E a dança, que é outra linguagem também primitiva, também é anterior à palavra. E tanto que com os bebês, você conversa com os bebês, na verdade, não importa nada, você pode estar usando, inclusive, palavrão, conversando com o bebê, mas se você usar um palavrão fazendo nha, 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 que esse nha, 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 esse nha, nha, na verdade, é uma semântica musical afetiva
de receptividade para com o bebê. O bebê se abre, sorri, né? Porque ele capta não o conteúdo da palavra, mas ele capta o conteúdo dessa semântica que é receptiva, que você está sorrindo, você está enviando uma musicalidade com o seu som de voz de modo agradável, não estridente. Então, todos esses elementos da música, associados ao movimento, trazem a oportunidade de incorporarmos um leque maior de possibilidades de dar resposta. Então, o que acontece na nossa primeira infância? Nós, diante desse quadro real, nós tomamos decisões. Eu faço uma coisa, essa coisa é bem-vinda. Eu estou experimentando, porque eu não conheço o mundo, eu estou criança. Eu faço uma coisa, essa coisa é bem-vinda. Eu faço uma outra coisa, essa coisa não é bem-vinda. Então, eu vou filtrando. Aqui eu posso, aqui eu não posso. Aqui eu posso, mas eu não tenho nenhuma referência outra que me diga aqui eu não posso aqui, mas isso é melhor do que aquilo que eu posso aqui, então eu preciso... Não, eu não tenho essa referência. Então, eu vou ficando com a resposta. Então, eu vou criando um padrão de respostas originário, primário, e esse padrão de resposta, como ele entra no meu organismo numa idade muito tenra, onde não há muitas marcas, essa marca fica impregnada muito forte. E isso, então, estabelece um padrão de resposta a ações que, na maioria das vezes, a gente carrega para o resto da vida. Uhum. Então, o que ele percebeu é que a música e o movimento, além dessa capacidade integradora e associativa que ela permitia que os enfermos mentais tivessem uma capacidade de integração consigo mesmo e com os outros mais harmoniosa, além disso, ela tinha uma qualidade musical que nos abria a nos colocar num estado corporal muito semelhante ao da criança. Então, são movimentos que ele chama de regressão, não tem nada a ver com regressão a vidas passadas, nem regressão nesse sentido de visitar memórias da infância. Pode acontecer isso também, mas, na verdade, é como criar, através do movimento e da música, um estado de relaxamento. Se a gente volta a observar um bebezinho, agora a gente está na idade dos netos, mas tem pessoas que estão na idade dos filhos ou dos sobrinhos, enfim. Quem tiver a oportunidade de observar um bebezinho, sem roupa, na hora de trocar a fraldinha, vê que seu corpo todo respira, né? Então, essa capacidade é uma capacidade inata e mostra um organismo sem tensões ou com o mínimo de tensão possível. Todo esse processo histórico que a gente vive dentro da família, dentro da escola, em todo o nosso processo de crescimento, cria conflitos. Às vezes o conflito é com o outro, mas muitas vezes o conflito é consigo mesmo, porque eu tenho uma necessidade, por exemplo, de chorar, mas me falam que eu não posso chorar. Então, para eu continuar a viver, eu sinto, mas eu preciso guardar isso que eu sinto. Para que isso aconteça, eu preciso criar uma tensão. Depois o Reich também estudou isso quando ele falou dos anéis de tensão. Então, Reich, vamos dizer que foi um precursor da biodança. Então, a partir desses anéis de tensão, a gente faz uma série de coisas mais tensas. O nosso organismo não perde um pouco a capacidade de absorver novas possibilidades. Além do que, a gente vai restringindo a nossa expressão, gestual, inclusive. Então, através da biodança, a gente vai tendo a possibilidade de, novamente, abrir o nosso espectro de movimento, o leque, cada vez maior. Então, ultrapassar um pouco essas fronteiras de que
Uma mulher séria não faz isso, um homem de negócios não faz aquilo, ou simplesmente uma mulher não faz isso e um homem não faz assim, uma pessoa adulta não faz isso, uma pessoa, né, enfim, conceitos que muitas vezes nós incorporamos, nos tornamos muito sérios, às vezes excessivamente sérios, sendo que a brincadeira é um excelente espaço para o aprendizado, porque a brincadeira me faz me abrir, e se eu me abro, o conhecimento pode entrar de uma forma muito especial. Eu tive até uma oportunidade muito interessante, que foi o Senac que me deu, que num processo de treinamento dos professores técnicos que davam os cursos, né, no Senac naquela época, foi feita uma semana de treinamento que tinha uma parte técnica, então eles estavam sendo capacitados a melhorar a sua capacidade técnica naquilo que eles já faziam, mas me contrataram para fazer meia hora antes dessa parte técnica, biodança, de manhã e depois do almoço, antes. Né? E o Senac, assim, tinha curso de diversos níveis, tem, né? Curso de diversos níveis, nível universitário e nível básico. E no final do curso, um rapaz que dava um curso do nível básico, ele se manifestou, e ele falou, eu sempre nos cursos tinha dúvida e nunca eu me manifestava, porque eu sempre achava, como tem outras pessoas de nível universitário nos cursos, eu sempre achava que minha pergunta ia ser meio sem pé nem cabeça, eu não acreditava na minha capacidade. Mas depois de fazer essas vivências, eu tive uma dúvida e quando eu percebi, eu já tinha perguntado. E, para minha grande surpresa, eu vi que a minha pergunta era dúvida de gente que era universitário também. Então, ele falou, isso para mim foi uma coisa impressionante. Então, muitas vezes a biodança age dessa maneira, você vai fazendo os movimentos e isso libera a sua capacidade de resposta desses padrões rígidos que a gente criou lá atrás. Então, muito espontaneamente, é possível que você faça coisas que você se dê conta que você antes não faria, porque esse filtro afrouxa e você pode, então, perceber que pode interagir com o mundo desde um outro lugar, sem essas questões de balizamento, de que eu tenho um nível de estudos inferior ao do outro. Nós não temos, isso não existe, porque cada pessoa, e isso é muito bonito também na biodança, cada pessoa, ao viver a sua história, tem muita coisa para compartilhar. Se você me permite, Rogério, uma das coisas que me marcou na primeira roda de biodança que eu fiz foi exatamente que todo mundo se apresenta pelo nome. Não tem essa história de sobrenome e o que faz, o que não faz. Nem cargo, nada. Não existe isso. E isso é fundamental. Eu aí quero fazer alusão a um livro que me marcou muito, de um autor russo chamado Ouspensky. E Ouspensky escreveu o livro Psicologia da Evolução Possível ao Ser Humano. Sim. Ele usa uma expressão muito interessante, segundo a qual nós somos carimbados ao longo da vida. Ele recebe carimbos que a gente não consegue identificar como carimbo. Carimbo de que nos marcou. Sim. A diferença de uma marca, né, de tipo do ferro, do ferrado, é que o carimbo você pode apagar sim. Ele é simplesmente uma coisa. Mas tem carimbo que, se você não se permite, por exemplo, o carimbo da hierarquia é um horror. Você pode, eu sei disso pela experiência de sala de aula, não é? Mesmo dizendo, olha, eu quero que você me diga como é que você avalia o seu trabalho.
Mas, professor, isso aí quem faz é o professor. Eu falei, não, eu não. Né? E como que as pessoas ficam trancadas nisso? Por conta do Sim. carimbo da hierarquia, de que o técnico não se pronuncia, porque, afinal de contas, o superior dele tem o curso universitário, e tantas coisas nesse sentido, né? Que acaba com sufocar muito da criatividade humana, e, ao sufocar a criatividade humana, sufoca muitas possibilidades sociais. Isso é que eu estou achando muito interessante, uma série de movimentos sociais para os quais eu sou convidado para falar sobre economia, e eles te ouvem respeitosamente, mas eles têm as suas respectivas posições, né? E aí não adianta chegar lá com a bibliografia. Você tem que interagir para relatar, para ouvir, né? E para ir interagindo a partir da experiência deles. Senão, não interessa. Eles simplesmente se desconhecem e não te chamam mais, porque eles não estão ali para serem forjados de acordo com o padrão de ensino que eles sabem, eles reconhecem, mesmo que só implicitamente, muitos já têm isso bem claro, que é uma forma de manter um status quo que, sob hipótese alguma, interessa a eles. Ultrapassar essa fronteira do colonialismo, né? Porque ela nos impregna em muitas atitudes, né? Então, nós temos essa raiz, né? Colonialista, exploratória do homem branco, né? De chegar nos lugares e considerar que ali não tem nenhuma cultura, né? Que aquilo ali é uma selvageria ou qualquer outra coisa dessa natureza, e que aquelas pessoas que se encontram ali precisam ser ajudadas. Catequizadas. Mas o ajudar é catequizar, é trazer... Doutrinar, né? Doutrinar, mas não interagir como um igual que chega com uma experiência diferente e vai encontrar com um outro grupo que tem uma outra experiência diferente da sua, mas não necessariamente maior ou melhor. Então, essa igualdade de relação é que é muito difícil ainda para a gente, e foi esse o intuito de Rolando, ao trazer para a roda de conversa, no início, nas apresentações, jamais assim, como não recomendado, muito menos sobrenome e muito menos cargo. Nome, e ele dizia, se quiser falar uma outra coisa, diz uma fruta que gosta de comer, uma comida que gosta de fazer, algo que você se divirta muito com isso, ou seja, coisas que retiram completamente esse lado de categorização de valor, né? Inclusive as vestimentas, sem brincos, sem cordões, sem relógio, sem nada, porque todas essas coisas, na verdade, além de atrapalhar o movimento, que, vamos dizer, seria o argumento mais razoável para quem chega, mas, na verdade, todas essas coisas também têm uma representação social, que mostram, de uma forma indireta, da onde que você está vindo, qual é o seu meio, né? Se você usa uma bijuteria, ou se você usa uma joia, eu não consigo, para mim, essa linguagem eu não alcanço, porque eu não sei distinguir, mas a maioria das pessoas distingue, né? Que é uma bijuteria, o que é uma joia, e tudo isso já categoriza esta pessoa está nesse lugar, então esse lugar me interessa mais do que essa outra pessoa que está nesse lugar. Remover tudo isso para que a gente possa ver. Então, se eu conhecesse Arlindo em qualquer um outro lugar que não fosse da biodança, possivelmente eu teria dificuldade de me aproximar de você,
porque eu me sentiria, possivelmente, ainda mais nessa época que a gente se conheceu, porque muita água passou por debaixo da ponte nesse rio ao longo desse tempo, ainda bem, né? Eu acho que, assim, eu já hoje tenho uma postura diferente, mas o meu sentimento de inferioridade naquele momento possivelmente afloraria mais rápido e muito dificilmente eu me aproximaria. E aí é que o Rolando fala, então, esses parâmetros nos afastam e fazem com que a gente perca a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e de aprender coisas maravilhosas uns com os outros, independente se eu sou professor universitário e o outro é o porteiro do prédio. Nós temos coisas preciosas na vida. E aí o pior, né, Rogério, é que normalmente todos nós somos adestrados para respeitarmos as hierarquias, as mais diferentes hierarquias. E aí a gente perde uma oportunidade. Eu acho que a biodança tem uma série de processos que nos ajudam nisso, que é a gente caminhar no sentido da igualdade. E o que é que nos transforma em iguais? Todos, independentemente de etnia, de local de nascimento, de gênero, de qualquer coisa, a nossa humanidade. Isso é a única coisa que nos iguala. Tudo mais aí pode ser diferente, não é? Mas se nós não fizermos esse trabalho da busca da admiração, mais do que do respeito, mas a admiração daquilo que nos é singular, que é a nossa humanidade, sem dúvida nenhuma, vou ficar melhor comigo mesmo, estou melhor comigo mesmo a partir dessa consciência e vamos certamente transformar tudo no nosso entorno em melhor do que está aí. Vai fazer um breve intervalo e voltamos já já, pode ser? Pode ser.